Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de apresentação de artigos, né, de mediação, aqui na nossa sala 1. Vocês estão me ouvindo? Ok, Sim, obrigado. Então, como eu ia falando, hoje é o nosso segundo dia de apresentação dessa sala. O primeiro artigo que a gente tem para hoje, para realizar a mediação, é o artigo com o título de Ações Fiscais sobre Exportação de Commodities, uma análise da exportação de grãos, né? Eu queria já confirmar primeiro a presença dos autores. É possível? É o Dilene da Silva, Ieda Lúcia, Washington Luiz e Jamile Carla. Alô? Bom, enquanto o pessoal se organiza para se apresentar, eu queria só dar uma informação. Na programação geral, nós tínhamos como mediador o senhor Franklin Oliveira, mas nós tivemos um problema e de modo que a mediação desse artigo vai ser realizada pelo professor José Felipe, da UFPE. Então, eu vou pedindo para que os autores do artigo vão se preparando para realizar a apresentação, enquanto a gente aguarda aqui um pouco a chegada dos participantes, né, do mediador e dos autores também.
nós vamos dar um prazo até às 9h15 para aguardar o mediador do primeiro artigo de hoje, certo? Quando chegar a 9h15, a gente entra em contato novamente com vocês.
Bom dia, José Felipe, Bom dia, tudo bem? tudo bem? Bom dia a todos. Pronto, eu pedi para o pessoal aguardar aqui a sua entrada. Como já passou algum tempinho, eu vou já passar a bola para você, pode ficar à vontade. O pessoal do grupo também, os autores, podem se manifestar também. Perfeito. Todos já estão presentes já? O pessoal da equipe tem me informado que os autores tinham pedido um tempo para poder iniciar. Os autores já estão presentes também na sala? Vocês conseguem me escutar, pessoal? Está escutando sim, José Felipe. Perfeito. Então, os autores já estão presentes já na sala? Os autores do artigo? Eu só precisaria dessa confirmação, de saber se os autores do artigo estão presentes para que a gente pudesse já iniciar aqui a condução dos trabalhos. Bastante gente na outra sala. Eu não sei se o pessoal está lá por engano. Perfeito, Eduarda. Lindon, tem como a gente poder confirmar essa informação? A sala um é realmente essa que a gente está aqui. Inclusive, o link está na programação geral do evento. Ontem ocorreu tudo normalmente, então acredito que não seja questão. De É, qualquer forma, nós temos um prazo até às 9h30 para a certo, mediação do artigo. certo, certo. Para iniciar, né, é imprescindível a presença dos autores para que eles possam expor o trabalho, né? Se for o caso, a gente poderia aguardar mais um pouco, né, com uma previsão até as 9h30, para que a gente possa iniciar a mediação, se for o caso. Todos concordam? Tudo bem assim? Tudo bem. Então, eu vou ficar aqui na sala. Qualquer informação, qualquer observação que vocês queiram fazer, eu vou estar aqui disponível para a gente poder conversar, tá bom? Enquanto isso, a gente aguarda aí a presença dos autores para que eles possam fazer a exposição, né, e a gente iniciar a mediação, tá bom?
Bom dia. Vocês estão conseguindo me escutar? Bom dia, Jamila. Estamos sim. Estão conseguindo? Sim. Alô? Estão conseguindo me ouvir? Estamos sim, Jamila. Bem, vou apresentar o trabalho. Ai. Bem, como é que você quer fazer? Ô, Jamila, deixa só a gente eu começo? fazer aqui, ó. Você me dá só um minuto, só para a gente fazer um preâmbulo, tá certo? E aí a gente, eu passo a palavra para ti, tá bom? Tá assim? ok. Então, bom dia a todos, né? Bom dia a todos presentes aí na nossa sala. Primeiramente, eu quero, para quem já vem aí no CONUSIC, né, desde o dia de ontem, acompanhando as apresentações dos artigos, né? Para quem não, eu dou as boas-vindas. Espero que vocês possam beber aí na fonte de muitas informações relacionadas à nossa ciência contábil, tá? E convidar a todos para que, além do nosso momento de agora, da apresentação do artigo, que vocês também possam permanecer durante toda a realização do evento, participando também de outras salas, de outras apresentações aí dos artigos científicos aprovados, tá? Nesse momento, a gente vai estar iniciando a apresentação do artigo, né, intitulado aí como Ações Fiscais sobre a Exportação de Commodities, uma análise da importação de grãos, e logo em seguida a gente inicia o processo de mediação, tá? Quanto a possíveis sugestões e críticas que a gente pode fazer, né, quanto à apresentação do trabalho, tá certo? Então, Jamile, pode iniciar aí a apresentação, bom trabalho para ti. Ok. Bem, o artigo ele faz uma síntese sobre os benefícios fiscais, faz essa exploração diante do crescimento da exportação de grãos, né, praticamente na área do Pará, na região sul, e que vem com o objetivo de demonstrar a relação entre esses benefícios fiscais e o crescimento da exportação de grãos durante os 3 últimos anos, né, em meio à expansão portuária, né, e o crescimento da finalidade do agronegócio, né, da linha do agronegócio, e fazer uma conciliação também com a Lei 12.815, né, de 2013, que trata do arrendamento dos portos e desses benefícios fiscais investidos na exportação de grãos, principalmente como inferência à precificação dos mesmos, né, desses grãos, o valor que esses benefícios vão impactar nesse valor dos grãos. Então, ele vem fazendo essa observação, né, no estado do Pará, em frente à exportação de grãos, e a pesquisa ela vem de caráter descritivo, por um estudo de caso, né, principalmente no terminal de grão de Poços da Ponta da Montanha, que a gente fez essa análise de escoação de produção de grãos nos últimos anos. E foi aplicado para isso um questionário com perguntas abertas, no qual permitiu evidenciar realmente se existiam esses benefícios fiscais nesse processo, e também essa questão desse aumento das exportações nas dívidas do Estado. Então, a gente fez um apanhado sobre a questão do agronegócio, né, que ele tem um grande valor no impacto da comercialização no mercado brasileiro, e principalmente no mercado internacional no Pará, com a questão da soja,
alguns produtos como milho, alguns também gado. Gado e outros commodities. Além disso, o trabalho ele faz um apanhado no referencial teórico do agronegócio, nas inovações produtivas de portos, né, que no caso foi a questão de que hoje um dos polos estudados, que é o polo de Barcarena, é um que possui dentro do estado dos anos 2013 a 2016, que foi uma base do nosso estudo, um crescimento de 42,25% da arrecadação dos impostos, principalmente na região, e principalmente na linha da arrecadação municipal também, tá? E tem um impacto. E os benefícios fiscais, que foram os principais adotados, né, nessa situação de grãos, foi o critério que houve um destaque, foi o critério da unidade tributária, principalmente no ICMS, algumas isenções que houveram, principalmente do PIS e do COFINS, que ocorreu. Outro critério também que teve a redução da base de cálculo, né, da quantidade de tributo, que é a base de cálculo do tributo, que continha o valor do qual incidirá a alíquota, né? O outro critério é essa redução alíquota dada pela exportação, então, foi absorvida por a lei. O critério do drawback, né, principalmente no critério da modalidade de benefícios, que é utilizado no próprio gerador, dado pela aquisição de produtos importados ou adquiridos no mercado interno do produto. Então, ali na zona portuária, você tem uma transformação, alguns itens, você tem processo de transformação de bem na retirada dos grãos, e o estudo da empresa, que foi a exportação de soja e milho, né, que a gente fez no terminal de Montanha, né, de Barcarena, que tem escoamento sul. Nessa empresa, né, estudada, ela tem um financiamento do Banco Safra, né, desde 2015, e ela possui vários investimentos de melhoria realizada na região, principalmente na relação Arco-Norte. O Arco-Norte é a zona que a gente chama de zona de produção de exportação de grãos, né? Então, os principais produtos que são milho e soja, tá? Então, se você for ver no trabalho, tem uma exportação de milho e soja, que é essa de toneladas, o que representa a área de aumento nessas regiões, que ao longo dos anos vem crescendo. E outros critérios também. Então, assim, resumindo, assim, em virtude da importância dos benefícios para a zona de escoação da empresa, né, os clientes da empresa, TGPM, que é a estudada, são beneficiados e com eles aumenta a competitividade do mercado internacional, gerando um fluxo maior da quantidade de produtos escoados pelos terminais portuários. Por exemplo, nesse período de estudo aqui, a gente tinha um dos principais fatores, o fato dos benefícios que tinha, principalmente de isenção e imunidade que a empresa tinha. Mas hoje, por exemplo, se você olhar nessa questão de hoje que nós estamos na pandemia, a realidade é diferente. Por exemplo, o Estado do Pará já recebeu outros benefícios. Por exemplo, empresas e instituição escoadora de milho e de soja, elas conseguiram vender para outras empresas, mas quem compra delas, o Estado do Pará, em parceria com o governo federal, ele acabou fazendo uma redução
do IPI, ou seja, as empresas que estão comprando direto dos produtores do agronegócio, eles estão com a redução também de IPI. Mas essa redução, como ela foi feita em parceria com o Estado, o que acontece é que o Estado do Pará, na hora de repasse do governo federal para o estadual do imposto, que o IPI é federal, ele não está recebendo o valor integral do percentual, ele está reduzindo só uma parte para que isso não receba só uma parte para que isso consiga alavancar o agronegócio no estado, que teve uma grande queda significativa, né, que é uma continuidade desse estudo que estamos verificando. Outro critério também é que, nesse estudo aqui específico, os incentivos fiscais, ela... Pode continuar? Pode sim. Eu vou continuar só no final. E aqui, a gente alcançou os objetivos gerais, né? Principalmente no trabalho, é possível ver... Oi? Pode prosseguir, tá, Jamila? Tá, aí... E aqui eu vou encerrar de que o trabalho alcançou os objetivos e que ele deu concessão a novos estudos e sobre avaliação de grãos. Eu vou terminar. Pode iniciar as contribuições, Felipe. Primeiramente, então, Jamila, parabéns aí pelo trabalho. É muito interessante a gente poder ter trabalhos, né, voltados para o incentivo, né, à produção, de certa forma, agropecuária. A gente sabe que boa parte da nossa economia nacional ela é oriunda, né, dessa produção, né, baseada nessas commodities. Então, é sempre interessante a gente poder produzir conhecimento voltado para essa área, né? Então, já registro aqui, de certa forma, né, os parabéns para toda a equipe aí de autores que participaram aí da construção desse documento científico, tá? Algo que me chamou a atenção, né, quanto nesse preâmbulo que eu já fiz, de se enfatizar um pouco mais a contribuição que esse segmento da economia tem para a economia como um todo no aspecto nacional, tá? Então, isso é algo que a gente também traz para o documento científico, para o artigo, uma valorização e uma significância um pouco maior, para que a gente torne, né, um chamariz, eu posso dizer, para que os interessados nesse tema, né, sejam convidados a participar. Então, dados quanto à economia de Barcarena, que foi o porto, né, que trouxe aí na sua fala, eu acredito que a gente poderia trazer de modo a enfatizar qual é a parcela de contribuição desse porto quanto às exportações, não sei se importação também, mas a exportação ou da produção, né, do porto lá de Barcarena, dessa cidade lá no Pará, que inclusive tive a oportunidade de visitar, mas que ela pudesse, de certa forma, evidenciar qual é a parcela de contribuição na economia, né, dessa produção, né, de exportação de Barcarena para o estado do Pará, por exemplo. Qual é a contribuição? Qual é a relevância? Qual é a magnitude disso, né, para que a gente já possa cadenciar o trabalho, né? Então, eu acredito que um ponto de melhoria que a gente pudesse, mas aí é mais construtivo, tá? Que vocês pudessem, talvez, aprofundar, né, quanto a dados, né, estatísticos de órgãos, né, econômicos do próprio Estado, ou talvez nacional, como o IPEA, DIEESE, que pudessem apresentar informações estatísticas, tá, de contribuição quanto à relevância
né, dessa produção, em especial do Porto de Barcarena, para o estado do Pará. E aí a gente poder, de certa forma, dar uma referência do quanto a gente estava falando da exportação dessas commodities para o estado. E aí a gente já tem uma referência. Tá? Essa é uma primeira observação. Um outro ponto, né, que aí me chamou a atenção, foram dois pontos mais, eu posso assim dizer, importantes que eu posso considerar. Outros aí são pequenas observações no decorrer do texto, até em razão do tempo que a gente tem também para poder apresentar para vocês, mas eu posso encaminhar depois por e-mail também, tá? É quanto à metodologia utilizada, tá? Você informou que utilizou uma metodologia descritiva e utilizou um estudo de caso, né, com uma empresa lá no porto de Barcarena. Uma coisa que me chamou a atenção é que, para a magnitude, né, do objeto, para a gente poder avaliar incentivos fiscais, talvez fosse interessante a gente ampliar essa amostra, né, que a gente pudesse também trazer outras pesquisas, né, no estado do Pará e a gente poder analisar segmentos, né? Você observou com foco, né, nas commodities de milho e de soja, mas qual é a relevância do milho e da soja para a economia do Pará? Né? Que tipos de outras commodities a gente também pudesse avaliar e verificar a significância disso dentro do trabalho? Então, uma outra proposta seria a gente poder ampliar, né, esse estudo de caso, talvez para um de multicasos, né, e a gente poder ter uma informação talvez mais precisa quanto ao segmento. Né? São esses dois pontos que eu poderia sinalizar, né, como de mais significativos quanto à melhoria do artigo, né, que já tem um grande potencial, né, da forma em que está sendo apresentado, em que está sendo discorrido por todo documento científico, para que vocês pudessem, de certa forma, se debruçar um pouco mais e aprimorar com base nessas sugestões. Obrigada, professor. Você é de grandes valias para o ajuste para uma possível publicação. Muito obrigada. Ok. Teríamos mais alguma ponderação, alguma sugestão que a gente venha a ter para os demais participantes? Caso contrário, Lindon, eu acredito que a mediação ela encerraria aqui a minha participação, né, já fazendo as considerações que foram apresentadas para Jamile como representante aí do grupo de autores. Ok, professor José Felipe, a Jamile também, pela bela apresentação que fez do trabalho. Então, a gente já pode dar seguimento para o próximo artigo a ser apresentado, né, responsabilidade social corporativa e os objetivos do desenvolvimento sustentável à luz da teoria da legitimidade. Os autores já estão presentes na sala? Vocês estão me ouvindo? Sim, pode iniciar já, o mediador quer falar alguma coisa antes? O mediador Arthur já tá na sala, não é isso? Pronto, então eu já posso passar para vocês, o tempo é de 30 minutos, tá? Fiquem à vontade, boa apresentação e boa mediação. Obrigado. Bruno, bom dia. Bruno e Diego, né? Então, assim, eu li o trabalho de vocês, né? Vi o vídeo, mas creio que o resto dos participantes aqui da sala não tiveram esse contato. Então, se tu quiseres apresentar o artigo aí antes, fica à vontade e aí depois a gente começa a nossa conversa. Pronto, eu vou apresentar de forma bem breve, só para dar uma introduzida no pessoal que não teve contato com o trabalho, tá?
Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, está aparecendo. Então, o título do trabalho é Responsabilidade Social Corporativa e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável à luz da teoria da legitimidade. Né? Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com meu colega de mestrado, Diego Dantas, e com as professoras lá do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UFPB, Renata Palles e Simone Bastos. Então, dando uma breve contextualização no tema, a responsabilidade social corporativa é um elemento que vem crescendo a sua presença no âmbito empresarial, né, pela questão da própria responsabilidade que a empresa tem com o meio ao qual ela está inserida, ou com as atividades que ela exerce, ou com o seu corpo funcional. Então, é de fato essa responsabilidade que a empresa ela tem também como um agente social, né? E aí ela se utiliza também dessa responsabilidade social corporativa como um elemento para oferir em sua legitimidade. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável podem ser relacionados a essa RSC, e os ODS, como são chamados esses objetivos, são o que há de mais atual, por assim se dizer, na temática referente a desenvolvimento sustentável, né? Então, os ODS, eles surgiram no ano de 2015, foram lançados pela ONU na sua Agenda 2030, né, um conjunto de 17 objetivos, composto por 169 metas, que tem como função, como proposta, guiar as nações rumo ao desenvolvimento sustentável até o ano de 2030, né? Então, a nossa ideia no trabalho é, de fato, relacionar essas duas vertentes, a RSC e os ODS, embasados pela teoria da legitimidade. Então, diante dessas possíveis relações, surge a seguinte questão-problema. Como as práticas de RSC realizadas pelas empresas de capital aberto potencialmente poluidoras do Brasil estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Para responder essa problemática, nós traçamos os seguintes passos metodológicos, né? Utilizamos uma abordagem qualitativa através de análise de conteúdo, né, a qual foi feita nos relatórios de sustentabilidade das empresas em análise, né, com base em um framework constituído, né? Nós desenvolvemos esse framework para realizar o checklist a partir da Agenda 2030, ou seja, nós pegamos os 17 ODS e algumas das metas referentes a cada um desses ODS e construímos esse framework. Então, são 169 metas, né? Nós não utilizamos todas essas metas, até pelo fato de muitas dessas metas não se alinharem ao âmbito corporativo. Então, nós utilizamos aquelas que, no nosso entender, estão mais próximas da realidade empresarial. A amostra utilizada foram as empresas potencialmente poluidoras. Então, por que utilizar as empresas potencialmente poluidoras? A justificativa seria o fato da própria atividade dessas empresas e do impacto maior que elas causam no meio e na sociedade, né? Fator este que é preponderante para que a empresa busque a sua legitimidade com maior constância e com maior urgência, né? Então, esse foi o fator para utilizar essas empresas. Foram utilizadas as empresas do ano 2018, que estavam listadas na B3 no ano 2018, por ser o ano, né, com informações mais recentes na data de realização deste trabalho. Então, no ano 2018, tinham cerca de 43 empresas listadas na B3 com essa característica potencialmente poluidora, e nós optamos por utilizar aquelas que divulgavam seu relatório de sustentabilidade ou relatório anual, né? Que são relatórios que, de fato, possuem essa carga de informações a respeito da RSC da empresa. Então, ficou constituída a nossa amostra final com 15 empresas. Para verificar o nível de alinhamento entre RSC e ODS, nós utilizamos essa classificação aí, né? Dividida em categoria de acordo com a proporção de ODS, de práticas relativas a RSC relacionado ao ODS da empresa. Ou seja, eram 17 ODS, mas se aquela empresa tinha 3, então a gente ia ver esse percentual e ia classificar o nível de alinhamento entre ruim, regular, bom ou ótimo. Alguns resultados iniciais, né, nos trazem aí a questão da menção aos ODS nos relatórios das empresas. Então, das 15 empresas, apenas 3 não fizeram nenhum tipo de menção aos ODS, que foram a MRS Logística, a Uzi Minas e a Ultra Participações. Essas 3 empresas não fizeram nenhum tipo de menção aos ODS, muito embora elas ainda assim realizem práticas de RSC que possuem algum alinhamento aos ODS, né? Claro que aquelas que mencionam os ODS, elas possuem um nível de alinhamento maior. E aí tem aquelas empresas que mencionam os ODS de forma ainda tímida, apenas citando que conhecem, né, esses elementos,
e outras que já possuem até um plano estratégico mais determinado, já com metas alinhadas para o alcance desses ODS. Então, aqui essa tabela ela nos traz uma informação importante. Os ODS 11, né, que é referente a cidades e comunidades sustentáveis, e 12, consumo e produção responsável, foram presentes, né, tiveram práticas de RSC relacionadas a esses ODS em todos os relatórios analisados. E, por outro lado, o ODS 2, referente à fome zero e agricultura sustentável, não esteve presente em nenhum relatório. Isso nos traz, né, com base também na teoria da legitimidade, que as empresas potencialmente poluidoras, elas buscam oferir legitimidade, de fato, para aquilo que impacta mais na sua imagem. Ou seja, cidades e comunidades responsáveis. Ela está mostrando ali como ela retribui o meio ao qual ela está inserida, né? As comunidades locais ali perto de onde ela está inserida. O que ela está retornando para a população local de onde ela exerce suas atividades. E consumo e produção responsável, ela vai demonstrar, vai buscar legitimar a sua produção, a sua operação, vai mostrar que está agindo, o seu produto, o seu serviço, ele está sendo feito de forma responsável. Então, ele vai buscar legitimar as suas ações operacionais. E, por outro lado, não teve nenhuma responsável por fome zero e agricultura sustentável, o que, na visão das empresas, pode ser aí uma questão que diz respeito aos governos, né? De tratar disso. Se bem que as empresas têm também esse papel, mas pelo menos as potencialmente poluidoras não realizaram nessa nossa amostra nenhuma prática de RSC voltada para esta finalidade. Então, para finalizar os resultados, a gente encontrou um nível de alinhamento bom entre RSC e ODS. Dos 15 relatórios, 7 obtiveram a classificação como boa, ou seja, ficaram lá numa classificação percentual de 51% a 75%, né? Então, isso nos traz que, de fato, as empresas estão utilizando os ODS como forma de oferir legitimidade e também como forma de guiar as suas práticas de RSC. Algumas contribuições do trabalho, né? Construir a percepção de que as empresas estão utilizando as diretrizes da Agenda 2030, os ODS, para oferir legitimidade de suas práticas, enxergar os ODS como direcionadores para as práticas de RSC e a inclusão da temática referente aos ODS no âmbito corporativo, né? Então, basicamente, as contribuições são essas. O ODS é um tema novo, né? Como eu falei, ele surgiu em 2015, então ainda é pouca coisa pesquisada, né? Eu pesquiso nessa área para minha dissertação, então eu vejo uma evolução de pesquisas na área, né? Do ano passado para cá, está tendo um up aí nas pesquisas relacionadas aos ODS, e a tendência é que cresça, porque, de fato, hoje, quando se fala de sustentabilidade, tem que se falar de ODS, né? Então, é relevante, ao meu ver, trazer essa temática para o âmbito empresarial, né? Então, obrigado. Fico à disposição agora para a nossa mediação. Parabéns, Bruno e Diego, eu acho, que fez o trabalho, um dos autores, né? Então, veja, seu trabalho foi aprovado, certo? Aqui no Congresso. Então, o meu objetivo aqui é trazer melhorias, e aí, do meu ponto de vista, outras pessoas vão ter pontos de vista diferentes. Então, eu vou tentar passar aqui para você o que é que eu acho que você poderia acrescentar no seu trabalho para que ele fique melhor do que ele já está, certo? E aí depois você conversa com as suas orientadoras, eu acho, né? Foram 2 professores que participaram com vocês. Isso. E aí vocês entram em acordo e vejam o que é que vale a pena ser mudado do que eu sugeri e o que não valeria a pena, certo? O teu trabalho, eu estou com ele aqui aberto em PDF e eu fiz algumas anotações no próprio trabalho. Então, se tu quiser deixar o teu e-mail lá no chat e depois eu te envio esse documento. Pronto. Ficar mais fácil. Que eu acho melhor do que ficar anotando muita coisa a ser discutida. Tá, então, teu trabalho, o tema dele é muito importante. Eu até estava vendo esses dias, saiu uma reportagem sobre como é que a gente está indo nesse caminho das ODS, e a gente não está indo num caminho bem. Então, muito aquém ainda do que foi
planejado e correr atrás do prejuízo. A gente já está perdendo aí essa luta contra a sustentabilidade. Então, no teu trabalho, tem algumas coisas que eu vou falar mais rápido, outras coisas que eu vou parar para falar um pouquinho mais. Então, tem alguns trechos questão de escrita mesmo sobre a parte temporal. Então, tu fala na atualidade, hoje em dia, por exemplo, então, logo no começo, no resumo, tu diz assim, a atenção das empresas voltada apenas para a questão econômica está ficando no passado. Mas tem que ter cuidado com isso por duas coisas. Uma pessoa pode estar lendo o artigo daqui a 10 anos, por exemplo, e aí o contexto pode ser diferente. E outra que, assim, em questão de sustentabilidade, a gente tem pesquisas começando na década de 80 e 90, com o próprio Rob Gray, que é importantíssimo na área, e infelizmente ele faleceu esse ano, mas a gente tem pesquisa na década de 90 dele, anos 2000, 2010, então, assim, a questão só econômica não é uma coisa está se perdendo num passado recente, é uma coisa que já tem essa questão da sustentabilidade, ela já é uma coisa, mesmo que não pareça, ela já é discutida há um tempinho já. Então, só ter cuidado nessas questões temporais, quando ou qualquer um coloca aqui no trabalho. Certo, então... Pronto, na tua introdução, a questão de opinião, como é que eu acho que uma introdução deveria tratar do problema. Na introdução, tu vai introduzir o problema, obviamente, e aí tu vai tentar contextualizar, e aí chamar a atenção do leitor. Por que o leitor deveria se interessar por esse artigo? Então, a tua introdução é a porta de entrada para o teu artigo, para o teu paper. E aí tu discute o surgimento quando foi essa cúpula aí das Nações Unidas, o que foi acordado. Mas, assim, eu coloquei aqui a anotação, tem uma reportagem do Financial Times, que ele fala que o progresso atrás desse desenvolvimento sustentável está fora de rumo. Então, ele fala que a fome aumentou, a educação básica, menos pessoas têm acesso à educação básica e à saúde, sem falar da discriminação das mulheres. Isso é um artigo de 2019. Então, antes da pandemia. Agora, com a pandemia, provavelmente a pobreza aumentou no mundo, essa questão da fome também, acesso à saúde. E se em 2019 já estava atrás, em 2020 a gente vai ter um retrocesso maior ainda. Então, se tu puder pegar matérias assim e contextualizar, e jogar, isso aqui é importante, mas por quê? E dar esse boom aí no trabalho, eu acho que fica bem legal. Outra coisa tu justifica uma das justificativas do trabalho, tá? Ele já é importante, por essa questão de sustentabilidade, acesso a todos à saúde, comida, mesmo direitos. Mas uma das justificativas que tu coloca é assim, contudo, não foram encontrados estudos que analisassem a RSC, né, e as ODS. E aí essa tua pesquisa, tu fez quando essa busca na literatura? A gente fez final do ano passado, de dezembro para janeiro, né? Agora, na virada do ano. Foi quando a gente fez a busca. Então, assim, eu não sou muito fã de justificar o trabalho assim, porque falta na literatura, mas assim, não tem problema. Agora, tu tem que justificar, especificar qual foi a base que tu procurou? Foi a Scopus, foi? Não, a gente fez uma busca geral, foi em várias. A gente foi no Google Escola, foi na Scopus, foi na Spell, foi em várias. A gente saiu procurando. Então, eu dei uma olhada na Web of Science. E aí tem um artigo de 2019 que retrata de responsabilidade social corporativa e ODS, e tem outros 2 artigos de 2020.
Então, eu coloquei as referências deles aqui, para depois tu dar uma lida. Pronto. E dar uma incorporada no trabalho também. E aí, quando tu for justificar em trabalhos futuros, tu coloca assim, não foram encontrados estudos nessas plataformas nesse período de tempo. Que aí fica mais legal, eu acho. Beleza. Tá, o teu referencial teórico. Então, tu vai falar da teoria da legitimidade e desenvolvimento sustentável. Eu acho que tu poderia ter colocado uma coisa mais específica, feito um background institucional. Então, colocar quais são esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, falar deles próprios, sem ser da maneira geral. Tu falas também que tuas empresas foram selecionadas pela Lei 10.165, né, de 2000. Então, tu Isso. poderia... eu não conhecia a lei, fui dar uma procurada. E aí tu podia colocar uma seção para ela também, dizendo, olha, essa lei vai classificar as empresas dessa maneira, tal, 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 e aí já deixa o leitor... Poderia colocar esses estudos anteriores agora que eu citei, também, para dar uma generalizada no contexto, o que é que as pesquisas estão falando sobre responsabilidade social corporativa e as ODS. Então, eu acho que ficaria legal agora que foi feita ano passado a pesquisa, dados do ano passado, agora para 2020 poderia dar uma encorpada nela. Sim. Tá, e aí a gente chega na metodologia. Deixa eu abrir aqui. Então tá, tu fala que vai fazer uma abordagem qualitativa. Mas tem que tomar cuidado com isso, porque assim, no trabalho foi uma coisa mais descritiva. Então, quais são as empresas que estão aderindo ou digamos, em conjunto com os objetivos lá da ONU? Então, a tua pesquisa ela não seria uma pesquisa qualitativa, mas seria uma pesquisa quantitativa, exploratória ou descritiva, certo? Uma vez que tu pegou os relatórios, fez lá o checklist com análise de conteúdo e viu o que é que estava de acordo, digamos assim, com as ODS. Se fosse uma pesquisa qualitativa, teriam algumas metodologias que vocês poderiam abordar. Então, poderia utilizar da arqueologia da documentação em uso, documento com autores, tá? Análise do discurso. E essas metodologias eu coloquei aqui nas observações e algumas fontes também, para depois, se você quiser dar uma aprofundada maior, ficaria bem legal. Mas se você ficar com a parte quiser ficar uma parte descritiva, aí você só troca esse qualitativa por um quanti e coloca lá que sua pesquisa lá é de caráter exploratório e descritivo, certo? E aí me veio uma dúvida. Por que 2018? Aí, justamente, 2018 foi pela questão de que a gente fez no final de 2019, né? A gente começou a fazer e as empresas ainda não tinham divulgado seus relatórios de 2019, né? Que elas só começaram a divulgar esse ano. Então, o mais atual que a gente tinha era 2018 e aí a gente pegou esse ano, né? Que tinha disponível o mais atual. Mas, calma. Elas não publicavam relatório... Não entendi direito. Por que 2018? Assim, elas divulgam seus relatórios de sustentabilidade no ano posterior. Então, o de 2019 foi divulgado esse ano, né? A gente não tinha acesso a ele ainda na data. A gente tinha do ano anterior, que era 2018. Tá, é porque assim, quando a gente faz um corte temporal, a gente tem que justificar também por que desse corte. Então, eu vou estudar de tal ano a tal ano, por quê? Foi porque é pós-IFRS. Eu vou estudar esses anos, por quê? Porque foram os anos envolvendo escândalos de corrupção. Eu vou estudar esse ano por quê? Porque ele é o ano seguinte após alguma coisa que aconteceu que vai impactar nos relatórios, entendeu? Então, assim,
seria bom justificar por que 2018. O que é que tem de especial em 2018? Certo? Eu acho que assim, ampliar foi mais espaço amostral. Foi mais pela questão de conveniência mesmo, né? Porque a gente poderia pegar 2016, que é o ano posterior à adoção dos ODS, ao lançamento dos ODS. Sendo que, assim, como era também um artigo de disciplina, tinha a questão do tempo que a gente tinha para entregar, né? Então a gente não tinha como analisar 16, 17, 18, né? Então a gente pegou o ano mais atual, mas eu entendo realmente essa justificativa. É porque quando você... Eu creio que você vai querer mandar isso aí para um paper com o journal, então eles vão questionar por que esse ano mágico 2018. Sim, uhum. Mas aí a gente pode incluir os anos anteriores, né? De 2016 até 2018, né? Isso. Aí você coloca lá, ó, pós ODS foi 2015, né? E aí coloca 2016, só que agora até 2019. E aí você já tem... Já pegou amanhã, já tem o checklist já pronto. Eu estou usando de 2016 a 2019 na minha dissertação, então eu já tenho tudo isso também analisado já para a dissertação. Pronto, perfeito. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa. Tá, e o último ponto é sobre as suas considerações finais. Eu tenho tinha um professor que ele gostava que a gente colocasse conclusão no final, porque qual é a conclusão do meu trabalho? Em vez de fazer uma consideração, dar uma ideia que é algo mais ameno, qual é a minha conclusão? E aí a tua conclusão, assim, eu achei ela um pouquinho resumida, e eu acho que quando obviamente, se tu fores ler os outros trabalhos aqui que eu coloquei para dar uma ajudada sobre responsabilidade social, ODS, pesquisar matérias feito aquela da Financial Times, tu pode discutir um pouquinho mais a conclusão desse teu trabalho, as implicações, e aumentar assim, as sugestões, etc. Tá? Mas assim, a conclusão ficou bem enxuta, faltou um pouquinho de discussão, de falta. Mas assim, o tema é importantíssimo. Eu também pesquiso na área de responsabilidade social corporativa, mas a minha vertente é mais social, eu trato mais de corrupção, mas assim, eu gosto de ver trabalhos que foquem nessa parte sustentável da contabilidade. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado pelas considerações, viu? Pronto, lindo. E aí, não tendo mais nenhuma consideração a ser feita, né, tanto pelo autor como pelo mediador, eu não sei se alguém na sala, está presente na sala, quer fazer algum questionamento. Caso não haja, a gente dá por encerrada a sala 1, no dia de hoje, né, o último dia do evento, e agradeço a mediação do Arthur e do mediador anterior e a apresentação dos autores também. Então é isso. Alguém quer fazer algum questionamento? Não, acho que não. Então, obrigado. Até a próxima. Obrigado, lindo. Obrigado, gente, pela participação. Vejo vocês nas outras salas. É isso aí. O evento continua. Hoje à tarde nós teremos o encerramento. Aproveitem bastante aí o 14º como SIC da UFPE. Obrigado, tchau.